Hoje a gente vai falar de habilidades técnicas aqui, ou seja, coisas que a gente precisa aprender e desenvolver para que a gente consiga ter sucesso nas nossas vendas. O conteúdo de hoje, ele é um pouco mais pesado, ele é um pouquinho mais denso, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, né? Então por isso eu trouxe esses 4 ajudantes para que de uma forma lúdica esse conteúdo que é super importante, mas um pouco mais difícil de se entender, fique gravado aí na cabeça de vocês. Por quê? Porque, gente, assim, ó, comprovado, olha aqui o Rex querendo cair aqui, ó. Comprovado, tenho maior orgulho de dizer que os meus alunos vão batendo recordes aí, aplicando essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje com a ajuda dos meus ajudantes. E olha só, quem já me conhece sabe que eu adoro quebrar uma regra, né? Adoro quebrar uma regra. E hoje, na live de hoje, a gente vai quebrar uma regra extremamente importante. Eu vejo até hoje as pessoas falando sobre isso. Eu já ensinei, já falei muito sobre isso, mas ensinei errado. A partir do momento que eu entendi que não era assim, as coisas, inclusive meu faturamento mudou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Gente, a regra que a gente vai quebrar hoje é a seguinte: atenda o cliente como ele gostaria, como você gostaria de ser atendido. Quem aqui já não escutou essa frase? Atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Regra número 1. Regra número 1 para você ter sucesso no seu atendimento, para você encantar, fidelizar cliente. E aí, meninas e meninos, o que eu quero dizer para vocês é que se você, em algum momento no seu atendimento, tem vivenciado isso, tem colocado esse ensinamento em prática, as chances são de que a cada 4 oportunidades de vendas, você perca 3. Ou seja, ai, Karine, eu tenho um problema no fechamento, porque eu tô perdendo muita venda. Então, se você tem um problema no fechamento aí, se você percebe que de alguma maneira você tá perdendo a oportunidade de venda, que hoje você vai entender por quê. Então, para ficar mais claro, para ficar mais simples o entendimento desse conteúdo, dessa hard skill técnica, conteúdo técnico que eu vou trazer aqui para vocês, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Imagina que vocês estão dentro da loja de vocês olham para frente e entra aquele cliente falando ao telefone, sorrisão no rosto, ele conversa com todo mundo, ele fala com as pessoas que estão na loja. Engraçado que ele conhece todo mundo, ele fala ao telefone, ele cumprimenta, daqui a pouco ele está falando até com os teus clientes que estão ali na loja, uma pessoa muito bem relacionada, ele chega perto de você, você vai cumprimentar ele, mas ele não larga o telefone, porque ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ele te pede para dar uma olhadinha em alguma coisa, quando você vai explicar para ele, na verdade fala muito, não te deixa explicar, e ao mesmo tempo que ele está tentando te escutar, ele já está interferindo até muitas vezes, ou prestando atenção no atendimento que está acontecendo ali do teu lado. E aquele cliente que por um momento parecia super afim de comprar, olha no relógio e o tempo passou e ele ficou dando voltas dentro da loja e ele nem sequer sabe direito qual foi a razão pela qual ele entrou na loja. Quem nunca passou por isso? E aí, gurias e meninos, ele olha pro relógio e diz: tudo isso, meu Deus, eu preciso ir, amanhã eu volto. Só que ele não volta. Quem não conhece essa história? Meninas e meninos, se vocês já passaram por essa situação, e pior, que é super confortável estar diante de um cliente desse, porque ele é bacana, porque ele é legal, ele é agradável, ele é sorridente, ele sorri com os olhos. Se vocês já passaram por uma situação dessas, vocês estavam diante de um cliente Woody. Quem aqui já assistiu o filme Toy Story? Se vocês não assistiram, eu acho que a maioria das pessoas que eu vi entrando aqui nessa live são mães. Provavelmente, mães e pais, vocês já devem ter assistido esse filme. E a música que a gente estava escutando ali no começo é a trilha sonora desse
desse filme, principalmente desse carinha aqui. Lembra da letra da música que dizia: amigo, estou aqui. Ele é amigo de todo mundo. Esse é o Cowboy Woody. Então, se você se deparar com um cliente super boa pinta, boa gente, amigo de todo mundo, sempre disposto a ajudar, sabe aquele cliente, sabe, camarada, você está diante de um cliente Woody, só que muitas vezes ele volta 50 vezes na loja, sabe por quê? Às vezes ele só quer te ver, às vezes ele só quer te cumprimentar. E na maioria das vezes ele não compra. E ele é tão legal que você não consegue nem ficar bravo com ele, só que você perde um tempão em roda dele. Da mesma forma, agora ficou claro para vocês? Eu quero perguntar, tem cliente Woody aí, será? No negócio de vocês, nas negociações de vocês? Da mesma maneira, eu quero que vocês se imaginem agora na mesma situação. Vocês estão dentro da loja e vocês olham na porta e a passos firmes e na direção, reto na direção de vocês entra um cliente. Ele para na tua frente, olha nos teus olhos e com precisão e firmeza ele pede o produto que ele quer e fica te encarando. Quem já passou por essa situação? Se você já passou por isso, meu amigo, você está diante, deixa eu tirar o Woody daqui, de um cliente Buzz Lightyear. Rápido, extremamente decidido. Sabe aquela história daquela pessoa que nasceu, que tem o pavio curto? Um cliente Buzz literalmente nasceu sem pavio. Se você demorar para atender ele, já era. Ele vai procurar outro vendedor que atenda ele com rapidez. E outra, esse cliente aqui quer exclusividade. Ele quer que você pare tudo o que você está fazendo, inclusive se você estiver atendendo outro cliente, e dê atenção total para ele, total, né? E aí me responde, tem cliente Woody aí na tua loja, no teu estabelecimento, quando você vai apresentar uma proposta? Esse cara aqui só vai comprar de ti se você ser rápido, ágil e olha só, ele é extremamente competitivo. Sabe aquele cliente que fica pedindo desconto o tempo todo, mesmo você vendo que parece que ele não precisaria daquilo, mas ele fica toda hora pechinchando? Esse é um cliente Woody, um cliente Buzz. Sabe por quê? Um processo de negociação para ele é uma batalha. E ele só vai comprar se ele tiver a certeza de que ele está tendo ou vai sair dali com uma vantagem competitiva sobre a tua pessoa, sobre aquela negociação. Então, muitas vezes ele te pede um desconto, mas não é nem um desconto que ele quer. Ele quer uma vantagem, porque esse cara aqui tem o ego no talo. Então, para a gente negociar com esse cliente, a gente precisa dar a entender, e olha só o que eu vou colocar aqui, anota isso aí. Ele precisa achar que está no controle da situação. E você, com técnica, tem com certeza como fazer o cliente pensar que está no controle, sendo que quem está no comando é você. Se esse cara aqui tiver a impressão que ele perdeu o controle da negociação, ele vai embora e não compra, porque ele não vê vantagem em negociar contigo. Certo? Ai, meu cabelo aqui, meu ar tá mandando ver, tava um calorão aqui, meu ar tá mandando um ventinho aqui, meu cabelo tá me atrapalhando. Mas bora lá. No mesmo momento, então agora nós já sabemos que nós temos clientes Woods, aquele cara comunicador, amigão, boa pinta, né? E a gente tem também um cliente Buzz Lightyear. Da mesma forma, você olha e vê um cliente entrando a passos leves. Ele vem na tua direção, alinhadinho, com muita tranquilidade, te pergunta tudo sobre o teu produto. Você explica e ele não tem reação. Você simplesmente não sabe se ele está gostando ou não, se você está se fazendo entender. Sabe aquele cliente cara de paisagem? Quem nunca? Gente, quando isso acontece, nós estamos diante de um cliente Rex.
O cliente Rex, ele é um verdadeiro pacificador. Ele não quer briga com ninguém, ele é super na dele. De todos, ele é o cliente mais fiel, mas também é o que demora mais para confiar em ti, porque ele é extremamente analista, ele olha tudo e ele é uma pessoa extremamente agradável, ele gosta de fazer as coisas juntos, ele gosta de ajudar, né? Então é aquele cliente que a gente adora também, que a gente gosta muito dele, mas de todos ele é o cliente que ele se magoa mais fácil. Então assim, por exemplo, se você marcar um horário e não cumprir, ele não vai gostar, porque ele não gosta que nada fuja do planejamento. Se você prometer e não entregar, esse cliente ele some. E você nunca aconteceu com vocês de um cliente que era top, que era 10, de repente sumir, nunca mais voltar, e vocês não sabem direito por que isso aconteceu? Provavelmente vocês estavam diante de um Rex, um cliente fiel, um cliente que idolatrava vocês, mas que sofre muito e que não aceita de maneira nenhuma nenhum deslize nosso. E aí sabe o que é pior? Quando a gente comete uma falha, quando a gente magoa esse cliente, ele não reclama. Por quê? Porque ele não quer briga, ele é da paz. Ele vai embora e você não sabe por quê. E se você não sabe por quê, você não tem como corrigir aquilo que você está deixando a desejar, certo? Da mesma forma, imagine ainda a mesma situação, estamos ainda na mesma situação. Você olha pela porta e vem um cliente retinho, sabe aquele cliente retinho, engomadinho, cabelo bem penteadinho? Ele te pede informação do teu produto, você explica, engraçado que ele presta atenção e ele te faz perguntas como se muitas vezes ele soubesse mais do que você do teu produto. Quando isso acontece, você está diante de um cliente senhor batata. Ele é extremamente metódico e detalhista. Sabe aquele cliente que lê o manual de cabo a rabo, que lê a bula do remédio? Esse é um cliente senhor batata. Para a gente negociar com esse cliente, a gente precisa se deter a detalhes técnicos, porque detalhes técnicos são muito importantes para ele, muito importante. Em contrapartida, você faz toda a explicação para esse cliente e ele te diz assim: você pode anotar para mim? Você consegue anotar o valor também, a data do prazo da entrega? Tem garantia? Ele pergunta tudo. Aí você anota lá no seu cartão, enfim, faz o seu orçamento, passa para o cliente e ele pega o teu cartão. No que ele vai guardar o teu cartão, ele bota a mão na carteira e ele tem mais 3 vendedores da concorrência. Quem nunca passou por isso, gente? Quem nunca passou por isso? Quando isso acontece, a gente está diante de um cliente senhor batata. Esse cliente tem muito medo de errar e ele dificilmente vai tomar a decisão de comprar de você já no primeiro encontro. O que acontece? Ele precisa ir para casa, dormir com a tua solução, dormir com a tua ideia, dormir com a ideia de comprar o teu produto. Ele precisa ter certeza e ele precisa buscar segurança para poder comprar de ti. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar nos sites de Reclame Aqui, ele vai stalkear todo o teu produto, a tua empresa nas redes sociais, para que ele tenha certeza e firmeza de que ele não vai errar, que ele vai estar seguro em te dar o sim, em comprar de ti. Então, faz sentido para vocês, meninos e meninas? O que eu quis dizer para vocês? Se a gente segue essa regra e não tem conhecimento desse assunto e a gente sai por aí atendendo todos os clientes como nós gostaríamos de ser tratados, as chances são de que a gente perca as oportunidades de venda. Por quê? Existe um estudo que é chamado perfil comportamental, que ele divide as pessoas em 4 grandes grupos. Os comunicadores, que aqui nós chamamos de UD, que são aquelas pessoas que falam muito, né? Falam pelos cotovelos, são aqueles clientes gente fina que a gente adora ficar junto. Eles são movidos pelo prestígio, né? Eles são movidos pelas relações sociais, eles têm muitos amigos.
O outro grande grupo é o grupo dos executores, que são aquelas pessoas voltadas para tarefas, que querem fazer rápido, que querem decidir, que tem o ego extremamente aguçado e que para eles tudo vira uma competição, são extremamente competidores. Em contrapartida, o terceiro grande grupo são dos planejadores, são os dos hacks, são aqueles clientes mais cautelosos, né? São aqueles clientes mais pacientes, aqueles clientes que não querem briga com ninguém, apenas querem comprar, querem ser teu amigo, querem te ajudar. A palavra desse cliente, a palavra mágica para ele é fazer junto. Ele adora estar no meio das pessoas, mas e isso aqui, gente, a gente precisa ter muita sensibilidade. Esse cliente aqui, o Rex, ele é de todos o mais indeciso. É aquele cliente que tem muita dificuldade de decisão, porque ele escuta a opinião de todo mundo, ele é amigo de todo mundo, então assim, ele tem muita dificuldade de decidir. Porque ele é indeciso, ele é o cliente de todos o mais inseguro. E o quarto grande grupo, então, é o Sr. Batata. É aquele cliente que a gente chama de caroço, sabe, gente? Cliente caroço, aquele cliente que pergunta tudo, que estuda na internet, que não é aquela coisa toda, que nos enche de perguntas e ainda não compra na hora. E aí a gente fica pensando, cara, essa pessoa tá me tirando pra boba. E na verdade ela não tá te tirando pra boba. Essa pessoa, lembra que eu falei, esse cliente aqui, ele tem muita dificuldade, ele tem muito medo de errar. Então ele vai se cercar de todas as possibilidades para não errar na hora de comprar. Por isso ele pergunta tanto, por isso que ele é tão metódico, né? E aí, gente, diante desse conhecimento, a nossa abordagem com o cliente precisa ser diferente com os 4 tipos de clientes, porque eles compram, se motivam e se sentem reconhecidos de maneiras diferentes, por razões diferentes. Então, imagina, se imagina que você é um senhor batata, tá? E nós temos esse perfil também, tá? Imagina que você tem um perfil batata, um vendedor extremamente técnico, detalhista, gosta do manual, sabe tudo como funciona aqui e ali, um vendedor, né, que estuda muito o produto. E você se depara com um cliente UD. Esse cliente aqui, ele não quer saber de detalhes técnicos. Ele quer conversar e a única coisa que ele quer saber é se o produto resolve o problema dele. Ele quer que você resolva para ele. Esse cliente aqui, ele não quer pensar. Ele vive um dia de cada vez. Então, para ganhar esse cliente, você só precisa resolver para ele. Se você começar a trazer muitos detalhes técnicos, você vai perder a venda, porque ele não vai te ouvir, na verdade ele não vai nem entender o que você está falando. E aí, você batata, o cliente vai embora, você não sabe por quê, você vai pensar, cara, mas eu expliquei tudo para ele, eu dei mastigadinho e ele não comprou. Claro que ele não comprou, aquilo não fazia sentido nenhum. Em contrapartida, vamos inverter os papéis. Imagina que você é um vendedor UD. E aqui eu quero fazer uma observação, gente. O que mais tem no comércio, no varejo, são vendedores UD. Por quê? Porque o UD é o cara da comunicação, é a pessoa que se relaciona com todo mundo, é a pessoa que tem mais habilidade de se relacionar, ele tem mais habilidade de trabalhar em equipe também. Então, quando uma pessoa vê alguém se comunicando bem, principalmente nos processos seletivos, as pessoas têm o hábito de dizer assim, ó, esse aí é um vendedor nato, esse aí tem o dom da venda. Gente, venda não é dom. Sabe o que acontece com um vendedor UD, despreparado, destreinado? E se você é gerente de um time de vendas e contrata um monte de pessoas porque elas se comunicam bem, você não treina elas, sabe o que acontece? Esse cara aqui, ele é muito autoconfiante. Porque ele se comunica bem, ele sabe que ele tem o dom da palavra. Esse cara aqui, ele não se prende a detalhe, então ele não estuda o manual dos produtos, ele não estuda a parte técnica, ele acha que ele se garante só no gogó, porque ele é extremamente autoconfiante. Só que quando ele se depara com um cliente, senhor batata, quais são a possibilidade desse cara aqui fechar a venda? Quase nenhuma. E quando esse cara aqui se depara com um cliente indeciso, ele tem argumentos para conseguir persuadir esse cliente? Não tem, porque ele fala pelos cotovelos, mas não fala
o que precisa ser falado. E outra, se esse cliente aqui se depara com um buzz que quer tudo para amanhã, esse cliente aqui ele tem uma dificuldade gigantesca, esse vendedor, na acabativa. Ele começa muitas coisas e ele tem dificuldade, sabe no quê? No fechamento. Ele tem muita dificuldade no fechamento, porque ele conversa muito, ele cumprimenta com todo mundo e ele não consegue focar naquilo que precisa ser feito naquele exato momento. E para fechar, a gente precisa estar presente com o cliente. Então, quando um vendedor UD se depara com um cliente buzz e ele começa a dar volta dentro da loja e ele começa a fazer mil e uma coisa, esse cara aqui vai embora, porque ele não tem saco para os sorrisos, para disposição, para o jeito boa pinta desse cara aqui. E aí, esse cara aqui, mesmo tendo o dom da comunicação, se você não treinar ele, se ele não entender que os clientes são todos diferentes, que temos 4 perfis comportamentais e por isso 4 tipos de clientes, ele vai atender todo mundo como ele gostaria de ser tratado. Ele vai sorrir, ele vai se comunicar com as mãos, ele vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que ele vai vender só para o cliente que for UD como ele. As outras 3 oportunidades de venda, ele vai perder, porque ele não se prepara. Ele é extremamente autoconfiante. Então, gente, entenda como faz toda a diferença. Quando eu disse para vocês que o conteúdo que eu ia trazer aqui era denso, era pesado, sabe assim, eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que ontem eu falei do Gabriel, né? O Gabriel, eu tenho um treinamento de vendas que a gente tem um módulo inteiro onde a gente trabalha os pontos fortes, os pontos fracos de cada perfil comportamental de cliente e dos vendedores também. Com um único módulo, né, assim, fazendo exatamente como deveria ser feito, fazendo as atividades que estavam propostas ali no módulo, o Gabriel passou do faturamento de 22 mil que ele tinha mês, se eu não me engano é 115 mil, que tem o depoimento aqui no meu feed, só abordando os clientes abordando os clientes de maneira diferente, entendendo o perfil comportamental dos clientes, fazendo as ofertas de maneira diferente, negociando de maneira diferente, de acordo com o que faz sentido para cada cliente. Os índices de fechamento de um vendedor que tem acesso a esse conteúdo vai lá no talo, gente, vai lá no talo. Então a gente precisa, além de saber que existem 4 tipos de clientes, a gente precisa identificar, a gente precisa saber se comunicar, saber o que faz sentido e a gente precisa saber negociar de forma diferente com cada um desses clientes. Cara, como que a gente faz para identificar esses clientes? Existem muitas maneiras de identificar. Por exemplo, quando um UD chega na tua loja e vai te cumprimentar, ele abraça. Ele gosta de pessoas, ele é caloroso, o oi dele é um verdadeiro abraço, né? Ele te abraça, ele abraça todo mundo. Para ele não existe desconhecidos, sabe? Quando a gente se depara com um buzz, quando o buzz chega no nosso estabelecimento, ele provavelmente já vai entrar com as mãos na cintura, preparado para o ataque, porque lembra que para ele tudo é uma guerra, para ele tudo é um desafio e ele adora um desafio. Ele adora um desafio, ele te olha nos olhos, parece que ele está te testando o tempo todo, né? Sabe aquele cliente que você posta um produto na rede social e ele pergunta valor? Branco, franco e objetivo? Se um cliente colocar valor, você está diante de um UD. Se a tua resposta não for rápida e objetiva, você acha que ele vai ficar te esperando? Agora, se você postar um produto e alguém colocar assim, amei, e encher de emojis, com certeza você está falando com o UD. E aí você tem que responder da mesma forma calorosa, porque se você responder o valor, né, como você responde para o UD, esse cara vai pensar, nossa, que vendedor frio, né? Da mesma forma, quando você se depara com o Rex no seu estabelecimento, ele vem te cumprimentar, né? O Rex é aquele cara que te cumprimenta e dá um passo para trás. Lembra que ele é o mais inseguro? Já aconteceu com vocês? Aperta a mão e dá um passo para trás. Ele fica na retaguarda. Ele não gosta de incomodar. Se você estiver atendendo um outro cliente, ele jamais vai se aproximar. Você vai ter que tomar a iniciativa. E na rede social, quando você posta
um produto, ele vai colocar assim: bom dia, gostaria de saber o preço de tal produto, aguardo o seu retorno, ou seja, não quero te atrapalhar, quando você puder você me responde. Já o senhor Batata, quando você encontra ele vai te cumprimentar, cara, ele não chega perto, ele não pega na tua mão, e sabe aquele aperto de mão assim na pontinha do dedo? É um senhor Batata que tá ali. E na rede social, sabe como ele te chama? Você posta o produto e ele coloca lá assim, ó: bom dia, gostaria de saber o valor do produto XXX, quais os tamanhos, a numeração, a cor e o tempo para entrega e a disponibilidade para troca. Ele quer saber tudo. E sabe o que ele ainda faz? Se você tiver Facebook e Instagram, ele pergunta nos dois. E se ele achar o teu WhatsApp, ele chama ali também. E se ele achar o teu e-mail, ele te manda um e-mail também, para garantir que você vai receber o e-mail dele. Então percebam que eles são totalmente diferentes. Na hora de bater o martelo, da mesma forma. E gente, olha como isso é transformador. Se os clientes são diferentes, compram e se motivam de formas diferentes, os gatilhos e a fala, lembra que vendas é 20% técnica, 80% mentalidade e 100% comunicação? Então a maneira como você se comunica com esses caras aqui tem que ser diferente. Os gatilhos de persuasão, os gatilhos de fechamento que você vai usar para fechar com esse cara são diferentes. Na fala, no vocabulário de vocês, tem palavras que soam como música no ouvido deles, e você precisa aprender a falar a mesma coisa de 4 maneiras diferentes. Na hora de fechar uma venda, por exemplo, de bater o martelo, esse cara aqui ele leva um tempo curto para fechar. Por quê? Como ele é um cara que ele adora uma novidade, adora o fuzuê, se você falar pra ele: cara, olha só, eu liguei porque eu lembrei de ti, acabou de chegar novidade aqui, eu precisava te ligar. O que ele quer? Prestígio, né? Então se você falar isso pra ele, ele vai correndo buscar. Vou deixar guardado pra ti, vou deixar reservado pra ti, né? Eu não poderia deixar de te avisar. Ele vai lá, feliz da vida, ainda vai te levar um chocolate. Vai sair, e esse cara aqui, ele tem muitos amigos. Então, quando você consegue, só que lembra que ele é o mais avoado de todos, você precisa decidir por ele. Você precisa vender pra ele, você precisa dar direção pra ele. E aí, esse cara aqui sai te vendendo pra todo mundo. Porque ele conhece a cidade inteira, ele vira o teu maior vendedor. Ele fala pelos cotovelos, e isso é muito bom, certo? Então, ele tem um prazo de decisão curto, e se você quiser ganhar ele, é só ligar e dizer que você lembrou dele. Esse cliente aqui quer que tu ligue pra ele toda semana, tá? Ai de ti se não ligar pra ele no aniversário dele. Você tá ferrado, você perdeu o cliente. Já em contrapartida, esse aqui, a tomada de decisão dele, o prazo para ele comprar é curtíssimo. Ele decide na hora, ele quer para ontem. E esse cara aqui tem uma palavrinha mágica que faz ele comprar. Que sabe qual é? Novidade. Se você ligar para ele e disser assim: cara, chegou uma mercadoria nova aqui, não mostrei para ninguém ainda. Tu é a primeira pessoa. Lembra que ele quer, esse cara aqui, ele precisa ser o pioneiro, ele é competitivo, então ele quer estar sempre na frente. Você é o primeiro cliente que eu tô ligando e eu precisava te ligar. Vem aqui que eu preciso te mostrar. Ninguém comprou ainda. Esse cara aqui é ligado em inovação. Por quê? Porque ele é movido a desafios. Então experimentar um produto novo, ter o que ninguém tem ainda, é palavra mágica para ele. Você precisa adaptar isso no teu discurso de venda quando você for fechar uma venda com esse cara. Esse cara aqui é o indeciso. Então você precisa ligar para ele e dizer assim: fulano, olha só, chegou uma mercadoria aqui, tá todo mundo comprando. Eu lembrei de ti, porque eu percebi que também é para ti. O fulano, Beltrano, todo mundo já comprou e eu precisava te avisar também. Por que todo mundo? Lembra que ele é indeciso? Ele não faz sozinho, ele quer fazer junto. Então, onde a manada vai, ele vai também. O tempo de compra dele é um pouco mais longo. Por quê? Porque ele é o planejador, ele precisa pensar: mas quando eu vou lá na loja, como é que eu vou, como eu vou chegar, que horário que eu vou encaixar isso,
Como que eu vou fazer para pagar? Vou fazer no cartão, vou fazer... Ele não toma nenhuma decisão sem antes planejar. Mas se você disser para ele que todo mundo está fazendo, você passa confiança, segurança para ele. E ele vai fechar. Esse cara aqui demora. Lembra que ele tem que ir para casa, dormir com a tua decisão? Esse cara demora para pensar. Demora. Mas se você ligar para ele e contar, olha só, chegou uma mercadoria aqui, tecnologia, chegou um produto aqui, tecnologia de ponta, excelência, né? Um produto diferenciado. Essas palavras são músicas no ouvido dele, porque ele é extremamente metódico, detalhista, ele se detém a cada detalhe. Então, se eu digo para ele que eu tenho alguma coisa aqui que vai... Lembra que ele tem medo de errar? Que vai ofertar excelência, alta qualidade para ele, ele vai comprar de ti também. Então, imagina, olha só, se você falar de excelência, da alta qualidade para o Woody, não vai fazer sentido nenhum. Se você falar de que tá todo mundo comprando, se você... Olha, imagina que você tá diante de um bus e você diz assim para ele, cara, aproveita, todo mundo já comprou. Ele vai pensar, mas eu não sou todo mundo. E outra, se todo mundo já comprou, eu não quero mais, porque esse cara aqui quer exclusividade. Olha só, são dois perfis de clientes totalmente opostos. E se você não souber lidar com esses caras, você vai perder a venda. Né? Então, por isso que é tão importante isso. Gente, esse conteúdo ele é transformador. E ele faz toda a diferença. Assim, eu tenho maior orgulho de dizer assim que eu tenho um índice de fechamento altíssimo nos meus contratos, porque eu verdadeiramente uso esse conhecimento, né? E uso de uma forma muito honesta, assim, conseguindo comunicar para o cliente o que realmente faz sentido para ele, o que realmente faz diferença e o que é importante para eles. Quando eu trouxe aqui para vocês a questão do Woody, é porque isso fez muito sentido para mim. Eu acho que vocês com certeza já devem ter chegado à conclusão que eu, Karine, tenho um perfil fortíssimo de Woody e Buzz, né? Porque eu sou meio faca na bota. Geralmente a gente tem nós temos os 4, tá? E a gente pode ter um perfil na hora de vender, pode acessar com mais facilidade um desses perfis na hora de vender, e na hora de comprar a gente ser outro também, né? Então nós temos os 4. Eu, na hora de vender, sou mais do que nunca Woody, extremamente comunicadora. Eu conheço todo mundo, eu falo com as mãos, né? Eu falo sorrindo o tempo todo. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito bem relacionada. Conheço todo mundo me conhece. E por muito tempo eu pequei no conhecimento técnico, porque lembra que o Woody, ele é extremamente autoconfiante, ele acha que ele se garante só no gogó. E aí o que acontecia? Muitas vezes eu perdia a venda com o Rex, com o Woody, com o Senhor Batata, com o Buzz principalmente, porque o Buzz é objetivo e o Woody não tem nada de objetividade, né? Eu perdi a venda e não sabia por quê. Até eu entender que eu precisava sim conhecer dos 4 perfis. E aí, gente, quando um vendedor tem acesso a esse conhecimento, ele consegue desenvolver o que a gente chama de super comportamento. Porque na verdade isso aqui que eu trouxe para vocês são perfis comportamentais, são formas como as pessoas se comportam, compram, se motivam e agem, né? Em relação ao que o meio exige, enfim, quando eles estão ali diante numa situação de compra e venda. Quando a gente tem acesso a esse conhecimento, começa a estudar mais a fundo, entender os pontos fortes, os pontos fracos de cada perfil, principalmente se conhecer qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco como vendedor, onde eu estou deixando a desejar, onde eu sou muito bom e talvez eu poderia potencializar, a gente desenvolve o que a gente chama de super comportamento, que é a habilidade de ser camaleão, né? De circular facilmente, de negociar facilmente com os 4 perfis, falando o que precisa ser falado, fazendo o que precisa ser feito para cada um deles. E aí, gente, as oportunidades de fechamento, elas são gigantescas.
gigantescas, porque tudo que uma pessoa quer, que um cliente quer, é ser entendido. Tudo que uma pessoa, que um cliente quer, é sentar na frente de um vendedor e ter a sensação que aquele vendedor entende da dor e do problema dele muito mais do que ele. E muitas vezes a gente até entende, mas não sabe como comunicar para fazer aquele cara entender. Por isso esse conhecimento ele é tão importante, tão importante. Eu vou falar mais vezes dele por aqui, porque ele é bastante denso, tem muitos pontos que a gente pode pontuar aqui nesse conteúdo, né? E que com certeza, assim, ó, aplicando só isso, gente, a partir de hoje, eu quero que vocês, toda vez que estiverem negociando com um cliente, pensem, eu estou negociando com o Woody, com o Buzz, com o Sr. Batata ou com o Rex. Identifica de acordo com o comportamento dele o perfil desse cliente. E aí você vai pensar, quando eu estiver negociando com o Buzz, eu preciso agir de tal forma, rápido, pontual, ele não tem tempo a perder, ele quer exclusividade, o ego é o ponto forte dele, eu preciso dizer para ele que ele é o primeiro, que ele é pioneiro. Quando eu estou negociando com o Woody, com aquele cliente boa pinta, o que esse cliente quer? Ele é o cara dos relacionamentos, ele quer que você sirva um café, ele quer que você ligue para ele quer que você diga para ele, cara, lembrei de ti ontem, nossa, parece, a gente diz assim, nossa, parece conexão de outro mundo, tava pensando em ligar para ti hoje. Só que assim, não inventa história, tá? Seja verdadeiro com o teu cliente. Mas se você falar isso, lembra que esse cara, ele não gosta de pensar, né? Então você tem que dizer para ele, olha só, não te preocupa, vou fazer tua nota, vou deixar pronto lá no pacote, vou mandar entregar para você. Enquanto você está fazendo isso, deixa ele circular dentro da loja e falar com todo mundo, porque é isso que ele quer, você precisa decidir por ele. Da mesma forma, de agora em diante, quando você sentar na frente de um Rex, daquele cliente que pergunta e com aquela cara de paisagem, e ele pergunta de novo e você não sabe se está agradando ou não, você vai ter consciência que esse cliente é o mais indeciso de todos, que esse cliente precisa mais do que ninguém da tua ajuda. E se você é um Woody, você não vai sair que nem uma metralhadora despejando informação e coisa em cima dele, você vai confundir ainda mais esse cara. E você vai sempre perguntar para ele o que ele está achando daquilo ali. Você vai sempre perguntar para ele, você entendeu até aqui? A gente pode ir para o próximo passo, porque se você não chamar esse cara para conversa, ele não fala. Ele escuta mudo até o final. E aí a pior coisa que tem quando a gente está vendendo é que quando a gente chega no final da apresentação e não sabe se o cliente entendeu. E não sabe se o cliente gostou, e não sabe se fez sentido ou não. Então esse cara aqui, você tem que chamar ele contigo, você tá entendendo? Você tem alguma pergunta até aqui? O que você achou? A gente tá indo no caminho certo? Era isso que você estava imaginando? Chama esse cara para conversa. Da mesma forma, quando você assentar de agora quando você estiver diante de um cliente batata, extremamente técnico, detalhista, você vai lembrar que esse cara lê a bula. Você vai lembrar que esse cara leu o manual. Você vai lembrar que esse cara já procurou nos sites de Reclame Aqui informações a respeito da tua empresa. Você vai lembrar que esse cara aqui não decide, não é porque ele é caroço, porque ele é chato, como a gente costuma dizer. É porque ele tem medo de errar. Eu tenho medo de errar. E o teu papel como vendedor é passar segurança para ele. Como se passa segurança para um batata? Trazendo informação técnica, trazendo garantia, trazendo números. Se você disser para ele, eu acho que resolve, você perdeu a venda. Eu acho, você não está aí para achar nada, você está aí para passar certeza para o seu cliente, certo? Viu como às vezes eu sou Buzz? Agora quando eu falo assim, é o meu Buzz sobressaindo o meu Woody, certo, gente? Então assim, muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse conhecimento, ele realmente, eu quero que vocês se apropriem dele. Tentem identificar também qual é o perfil comportamental de vocês. Vocês são Woody, são Batata, são mais Rex, vocês são os 4. Mas 2 deles provavelmente vocês acessam com mais facilidade. E meu recado de coração, assim, se você é um vendedor Woody, comunicador e tal, muito cuidado, porque uma regra que precisa ser colocada aqui é que quem fala mais é o cliente e não o vendedor. O vendedor escuta. Eu quero dizer para vocês que quando somos vendedores Woods, a gente precisa ter
uma regra clara na nossa cabeça. Num processo de negociação, numa apresentação de proposta, numa venda, seja ela de qual seja o produto que for, quem mais fala é quem paga a conta. Quem mais fala é quem paga a conta. Então, se você ficar falando, metralhando o seu cliente de informação, ele vai embora e não vai comprar. E quem vai pagar a conta por não vender é tu. Agora, se você passar a escutar, perguntar e a escutar e deixar que no processo de vendas o teu cliente fale mais para que você verdadeiramente entenda qual é a necessidade e qual é a melhor solução, ele vai pagar. Ele vai pagar a conta. Ele vai te pedir para tirar nota, ele vai passar o cartão. E a regra da venda é essa. Então não esqueça, quem mais fala é quem paga a conta. Certo, gente?